E chegamos ao final daquela sequência de 3 jogos que a gente definiu lá atrás que seria importantíssimo para definir, para mostrar qual seria a briga do Vasco daqui para frente na competição, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Vocês se lembram, né? Há umas 3 rodadas atrás, antes de começar essa sequência de jogos, a gente falou, jogar contra o Avaí, o Fortaleza e o Botafogo é uma sequência aí de adversários mais fracos que a gente não vai encontrar de novo no campeonato. Então, se a gente tiver um mau aproveitamento nessa sequência aí, significa um final de ano complicado. Por outro lado, se a gente conseguir pontuar bem nessa sequência, a gente pode ter um final de ano almejando coisas maiores. Pois bem, findo a esses 3 jogos, a gente fez uma campanha, acho que boa, né? Um bom desempenho. Conseguimos 7 pontos dos 9 disputados. Não foi aquela campanha 100% que muitos queriam, mas 7 pontos não é de se jogar fora, não. Tanto que jogou a gente aí para a melhor posição do Vasco na competição até aqui, que é 11º lugar. Mas justamente para analisar tudo isso e ver como é que isso vai impactar na campanha do Vasco aqui para frente, é que a gente está abrindo agora os gráficos de desempenho sobre Vasco. A gente começa a analisar depois da abertura. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um gráfico de desempenho sobre Vasco, o quadro aqui do canal onde a gente analisa a campanha do Vasco aí por um ângulo diferente, mas a gente sempre começa olhando aí a situação do Vasco do jeito convencional, né? Olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro e qual é a atual situação do Vasco depois de 26 rodadas. Depois de 26 rodadas, nós estamos em 11º lugar com 34 pontos, 24 gols feitos, 31 gols sofridos e um saldo de menos 7 gols. E como é que a gente está então em relação à última vez em que abrimos o gráfico de desempenho sobre Vasco nessa temporada, que foi ao final da 19ª rodada, no final do primeiro turno? Pois bem, a gente subiu aí em 7 rodadas, nós subimos uma posição na tabela, porque estávamos em 12º no final do primeiro turno. Fizemos nessas 7 rodadas aí 11 pontos, que dá um aproveitamento um pouquinho superior a 50%. Foram 6 gols feitos, também uma média de menos de 1 gol por partida. Acho que a gente está fazendo pouco gol. Quem sabe isso mude um pouco daqui para frente, né? O Vasco acertou o pé contra o Botafogo, vamos torcer para isso ser uma tendência. E 5 gols sofridos, então tomamos poucos gols também, né? Vocês podem ver aí, nessas últimas 7 rodadas, nós fizemos mais gols do que sofremos, o que fez com que nosso saldo aí de gols reduzisse em 1 gol. Tivemos então aí, melhoramos em 1 gol em relação ao saldo do final do primeiro turno. Pois bem, o que isso impacta aí nas nossos gráficos já tradicionais, né? Vamos começar abrindo aqui o gráfico de campanhas ideais. Vocês sabem, a gente pega aí o aproveitamento do Vasco até aqui e projeta para o futuro. E aí, projeta aí também, em cima desse quadro, com as faixas aí de classificação. E aí, como vocês podem ver pela evolução das barrinhas aí, nós estamos atingindo agora, na 26ª rodada do campeonato, o nosso melhor aproveitamento na competição. A gente que passou grande parte ali do começo do campeonato nessa zona vermelha, que era a zona do rebaixamento certo. Nas últimas rodadas, estávamos, na maior parte delas, nessa zona laranja, que é a zona do rebaixamento possível. Você pode ser rebaixado e pode escapar também nessa zona laranja. Na última rodada anterior, né, a vitória contra o Fortaleza já deixou a gente nessa faixa mais amarela aí, que é a faixa de aproveitamento onde você não tem nenhum risco de ser rebaixado e você ainda corre um risco, vamos dizer assim, de ir para a Sul-Americana. E agora, depois da vitória sobre o Botafogo, nós estamos bem na beirinha dessa faixa. Então, assim, já estamos com um aproveitamento bem tranquilo em relação ao rebaixamento, sem chance de ser rebaixado, quase chegando nessa faixa mais bege aí, que é a faixa da classificação segura para a Sul-Americana. Acho que é com isso que a gente vai ter que trabalhar daqui para frente. Fazendo uma projeção para o futuro, se a gente continuar com o aproveitamento que a gente teve até hoje na competição, nós vamos terminar o campeonato, então, com 50 pontos, como vocês podem ver aí, mais do que suficiente para se garantir na primeira divisão. É por isso que eu digo, não temos mais chance de ser rebaixados. Olha aí, comparando com as outras vezes que a gente fez o gráfico aqui, ó, depois da 13ª rodada, a gente estava naquela zona laranja ali, complicada ainda, né? A ameaça do rebaixamento ainda muito concreta. No primeiro turno, a gente já estava ali acima da zona de rebaixamento, já com aproveitamento que nos garantiria ali, com certeza, escapar do rebaixamento, mas agora a gente subiu ainda mais. Estamos chegando já ali na zona que nos garantiria matematicamente
na Sul-Americana. Então acho que a disputa mudou de patamar. Essas últimas rodadas fizeram isso com a gente. Analisando aqui então as campanhas anteriores do Vasco também, a gente vai ver a mesma coisa. Vamos ver como a gente conseguiu, com os últimos resultados, nos distanciarmos das campanhas de rebaixamento do Vasco, né? A gente que até então vinha ali embolado com as campanhas de rebaixamento, a campanha de 2008, de 2013 e de 2015, agora a gente conseguiu botar a cabecinha um pouco para fora d'água, 34 pontos na 26ª rodada. A melhor campanha que a gente tinha até a 26ª rodada num ano de rebaixamento tinha sido a de 2013, onde a gente tinha 29 pontos. Já estamos aí 5 pontos na frente da melhor campanha do Vasco em que ele foi rebaixado até aqui. Claro, bem distante ainda ali da linha verde, né? Que foi da nossa campanha de 2011, onde a gente terminou em segundo lugar. Naquele ano, na 26ª rodada, a gente já estava com 49 pontos. Uma outra realidade, né? Mas enfim, eu acho que, olha só, também você vai pegar, mesmo essa campanha de 2013 aí, que é essa campanha laranja, vocês podem ver que ela tem uma estagnada daqui para frente, né? O time para de vencer. Na campanha de 2008 também tem aquela sequência de derrotas lamentável. Só de 2015 que cresce dessa reta para o final, mas estava saindo de um ponto muito mais abaixo. Então, eu repito até a avaliação que eu já tinha feito no último gráfico de desempenho. Se a gente conseguir não emendar uma sequência de derrotas consecutivas, e eu acho que o time não está jogando para isso, a gente vai conseguir, aos poucos, ainda nos distanciarmos mais desses gráficos aí, das campanhas de rebaixamento. E por falar em campanha de rebaixamento, vamos comparar então com a nossa campanha de hoje, com a campanha do ano anterior, que era uma campanha de rebaixamento também, né? Sempre repito, né? Com a pontuação que a gente terminou no ano passado, a gente poderia ter sido rebaixado em outros anos. Pois bem, também nos distanciamos nessa campanha. A gente começou atrás da campanha do ano passado, conseguimos ultrapassar eles em definitivo ali na 22ª rodada. Desde então, só nos distanciamos mais. A gente, a essa altura da competição no ano passado, estava com 29 pontos, os mesmos 29 pontos da campanha rebaixada de 2013, e agora a gente está aí 5 pontos mais à frente. E aí você vai falar, pô, Felipe, mas a gente não está mais preocupado com o rebaixamento. Não quero saber da campanha do ano passado, em que a gente ficou lutando até o final para escapar do rebaixamento. Quero saber em relação à campanha de 2017, que foi aquela campanha que levou a gente para a Libertadores. Será que a gente pode repetir o aproveitamento daquela campanha? Vamos ver então. Vou botar para vocês aqui agora, o gráfico da campanha de 2017. Uma campanha em que a gente terminou com 56 pontos, o que nos garantiu o 7º lugar e uma classificação para a Libertadores. Vocês podem ver que a gente está melhor do que essa campanha até. A essa altura da competição, em 2017, nós estávamos com 33 pontos. Hoje, nós estamos com 34 pontos. Porém, com um aproveitamento abaixo do daquele ano, porque aquele ano a gente vai terminar com 56 pontos, e aqui eu já mostrei para vocês, né? Se a gente continuar com o aproveitamento atual, a gente termina com 50. Agora, pode ser que isso aconteça, porque está havendo um crescimento. Se a gente fizer uma linha reta aí das duas campanhas, a gente pode ver que a campanha atual ela está mais em ascensão do que a campanha de 2017. E se continuar assim, né, o Vasco subindo de produção a cada rodada, quem sabe a gente não consiga terminar até com uma pontuação maior do que 2017. Passa a ser a torcida, a partir de agora, uma vez que o risco de rebaixamento já está ficando ali mais fraco no horizonte, vamos dizer assim, né? E até para mostrar isso, vamos abrir aqui então o termômetro sobre Vasco, e eu peço para vocês repararem na linha vermelha ali, né? A brincadeira do termômetro é justamente porque o vermelho lá no alto indica febre e o vermelho lá embaixo indica saúde estável, né? E o que a gente vai ver é que a barrinha vermelha aí tá bem lá embaixo, depois aí de 26 rodadas, a gente tá aí com 25%. O que isso significa? Significa que para a gente terminar com uma campanha de rebaixado, daqui para frente na competição, a gente vai ter que ter um aproveitamento de 25%, que é muito improvável, que é o que eu já tinha comentado no pós-jogo de ontem, né? 25% é menos do que você empatar todos os jogos daqui para frente, é menos do que você fazer uma média de 1 ponto por rodada, que seria ali 33% mais ou menos. Então realmente assim teria que cair muito a qualidade do time do Vasco, até porque, olha aí, a gente está com aproveitamento até aqui na competição de 43,59%, que é bem acima aí do que a gente precisa para escapar do rebaixamento, mas por outro lado, muito abaixo das ambições aí para sonhos maiores, né? Projetando ali para ser campeão, por exemplo, a gente tem que ter um aproveitamento daqui para frente de 100%.
vencer 12 partidas seguidas para ter um aproveitamento de campeão, e mesmo assim era capaz de não conseguir, né? Porque o Flamengo lá está fazendo uma pontuação acima da média. Para fazer uma pontuação de Libertadores, nível G6 ali, também é puxado. Teríamos que aumentar o nosso aproveitamento aí de 43,59% para 66,67%. Basicamente, a cada 3 pontos disputados daqui para frente, ganhar 2. Isso contemplando ali os 6 primeiros, né? Claro que se o Atlético Paranaense, que ganhou aí a Copa do Brasil, terminar entre os 6 primeiros, eventualmente, aí a gente sabe, uma vaga cai para o 7º, se o Grêmio ou o Flamengo ganharem a Libertadores, cai mais uma colocação, e aí o 8º passa a ser classificado para a Libertadores, e aí nesse caso o aproveitamento do Vasco também cairia um pouco, né? O aproveitamento necessário para conseguir essa vaga. Mas, sem considerar essas possibilidades, seria aí 66% de aproveitamento daqui para frente, que é difícil. Porque até se a gente pegar aí o aproveitamento recente do Vasco, os últimos 5 jogos, a gente vê que o aproveitamento é um pouco melhor do que o do geral da competição, mas não muito, né? No geral, a gente está com 43,59% aí. Nos últimos 5 jogos, o nosso aproveitamento é de 46,67%. Quer dizer, bem longe ainda de uma campanha que nos garantiria com certeza uma vaga na Libertadores. E antes de fechar aqui os nossos gráficos de desempenho, eu vou abrir ainda um novo quadro que eu vou começar a fazer sempre no segundo turno, que é uma comparação entre o Vasco do primeiro turno e o Vasco do segundo turno e também os confrontos, uma soma geral dos confrontos. Então, primeiro, vamos ver aqui, ó, comparação do Vasco no primeiro turno com o segundo turno. Nos 7 primeiros jogos do primeiro turno, nós ainda não tínhamos vencido, tínhamos conseguido só 3 empates e, com isso, somado só 3 pontos. A gente pode ver que o começo desse segundo turno está bem melhor. Com os mesmos 7 jogos, nós já conseguimos 11 pontos. A gente, no primeiro turno, ia conseguir as primeiras vitórias só nos jogos seguintes, né, contra o Inter e contra o Ceará. 2 jogos em casa. Agora a situação se inverte. Nós vamos jogar 2 vezes fora de casa, então vai ficar bem mais complicado. Mas mesmo que a gente perca para Inter e para Ceará, a gente ainda vai estar garantindo aí um desempenho no segundo turno melhor do que foi no primeiro turno. E se a gente lembrar que no primeiro turno, mesmo com todos esses problemas, a gente terminou com 23 pontos, o que, dobrando ali para o segundo turno, nos daria 46 pontos de projeção, dá para ver que realmente na questão de rebaixamento a situação está bem tranquila. Pô, Felipe, não dá para falar em tranquilidade enquanto o Vasco não atingir ali os 45 pontos. Beleza, é verdade, sempre vai ter um risco. Mas o que os números estão mostrando para a gente aí, a projeção, a estatística, o histórico, é que com essa pontuação que o Vasco tem, a possibilidade de um rebaixamento ela é bem pequena mesmo. E aí, já que estamos falando aqui do segundo turno, vou aproveitar aqui agora para a gente fazer uma análise também dos nossos confrontos diretos, né? Ver como é que a gente está se saindo em relação aí aos nossos adversários depois de 2 jogos. A gente tem nesses confrontos 6 possibilidades, né? Ganhar as 2 partidas, ganhar fora e ganhar em casa, e pegar 6 pontos do adversário, a chamada varrida, varrer o adversário. A gente, obviamente, não conseguiu fazer isso até aqui, porque nas 7 primeiras rodadas do primeiro turno ainda não tínhamos vencido. A gente pode também ser varrido, né? Perder os 2 jogos, aí faria 0 pontos. Pode empatar um e perder outro, faria 1 ponto. Empatar os 2 jogos, 2 pontos. Vencer uma partida e perder a outra, 3 pontos. Vencer uma partida e empatar a outra, 4 pontos. 5 pontos não é possível de fazer, né? Não tem como se fazer 5 pontos em 2 jogos. Então as possibilidades seriam essas aí. Como é que a gente está se saindo disso tudo? Que nem eu já falei, não varremos ninguém, porque não tínhamos ganhado até aqui na competição no primeiro turno. Fomos, por outro lado, varrido pelo Santos, 3-0 no primeiro turno, 1-0 agora em São Januário. Fizemos apenas 1 ponto contra Atlético Paranaense e Corinthians. Nos 2 casos, nós empatamos o jogo em casa e perdemos o jogo fora. Temos 2 pontos contra o Avaí. Isso aqui é o que me dói mais, né? Ver que a gente pegou um time aí virtualmente já rebaixado, que não consegue ganhar de ninguém, e em 2 jogos nós não conseguimos vencer, empatamos por 1-1 em São Januário e agora por 0-0 lá na Ressacada. Conseguimos 3 pontos em cima do Atlético Mineiro, e aí a curiosidade é que quando a gente vê assim, um confronto de 3 pontos, perdeu um jogo e ganhou outro. Imagina-se que ganhou o jogo em casa e perdeu o jogo fora, né? Mas aqui foi o contrário, o Atlético Mineiro ganhou da gente em São Januário e a gente agora ganhou do Atlético Mineiro lá no Independência. Conseguimos 3 pontos também em cima do Botafogo, e aí da maneira tradicional, né? Perdemos para eles lá no Engenhão e vencemos agora deles em São Januário, seguindo mais o script, né? Desse confronto de 3 pontos. E finalmente fechando aí
temos o nosso melhor adversário até aqui na competição, o Fortaleza, onde a gente conseguiu 4 pontos, que já é um bom desempenho, né? Você conseguir uma vitória ou um empate contra o adversário já é um bom desempenho, só para vocês terem uma ideia. 4 pontos em 6 disputados dá 66% de aproveitamento, que é justamente o aproveitamento que a gente estava falando aqui, que a gente precisa para conseguir uma vaga na Libertadores sem depender de outros resultados. Então, que venham mais confrontos de 4 pontos para a gente aí, ou quem sabe, né, até vem aí umas varridas, por que não? A gente vai ter 2 possibilidades agora contra o Inter e contra o Ceará de conseguir aí uma varrida, quem sabe lá no Beira-Rio ou então lá em Fortaleza a gente não consiga voltar com mais uma vitória e uma varrida para mostrar para vocês aqui na próxima edição que tiver aí dos gráficos de desempenho sobre Vasco. Beleza, galera? Esses são os gráficos de desempenho sobre o Vasco, então. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição. Quem não conhecia ainda, espero que tenha curtido. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esses números que foram apresentados aqui. E lembrando sempre, né? Se você quer ajudar a gente aí a fazer mais gráficos que nem esse, pô, eu quero gráfico de desempenho sobre o Vasco depois de cada rodada. Galera, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que dá trabalho para fazer, né? Vocês veem aí, a gente se esforça para fazer uma parada bonita, então leva tempo, e tempo é dinheiro, por isso que eu sempre peço, né, para quem acredita, quer e tem condição de apoiar também a gente aí, a partir de R$3, se você sendo membro a partir de R$3 aqui no YouTube, você já está ajudando a gente pra caramba. Acima disso, lá no apoia.se/sobrevasco ou aqui mesmo no YouTube, você vai desbloqueando novas recompensas dependendo da faixa de contribuição que você entrar. Então eu aconselho que você vá lá em apoia.se/sobrevasco ou aqui na área de Seja Membro do YouTube e veja cada faixa de preço aí e as recompensas que tem e ajude a gente a continuar com esse projeto. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Agora o foco é contra o Internacional. Vamos ver se a gente consegue aí justamente essa primeira varrida no campeonato. Mas para falar disso, a gente vai fazer um pré-eleição só sobre esse jogo. Espero vocês nesse vídeo e até lá a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.